Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor. Amados, sempre que tem uma denominação de função dentro da igreja, do ministério, quando chamam alguns de pastores, de diáconos, de apóstolos, de profetas, de presbíteros, de bispos. Amados, nós precisamos entender. Isso não é um regime hierárquico, é uma condição em que homens viveram através da palavra de Deus, estabelece isso, no Novo Testamento deixa mais claro isso, no Velho Testamento fala muito sobre os profetas e todas essas denominações talvez de funções ou de cargos. Amados, isso não estabelece poder ou distinção de poder. Ou seja, eu vou explicar melhor. Eu posso ser um pastor, posso ser um profeta de Deus, um apóstolo, um bispo, um presbítero, um diácono, seja lá o que for. Agora, eu posso ter um cargo, denominado pelo homem, estabelecido lá, olha, ele foi ordenado, foi consagrado a um discípulo, foi consagrado a um mestre, a um pastor, ao ministério pastoral, a um apóstolo, a um profeta. Amém. Vamos entender isso. Eu entendo isso também, entendo os 5 ministérios, entendo as coisas de Deus, do reino de Deus. O que eu quero dizer é que, às vezes, nós falamos pela função, nós damos um crédito maior, ou seja, nós achamos que um pastor, um apóstolo, um profeta tem méritos maior do que um simples membro de uma ovelha. No regime hierárquico de uma condição humana, isso é presente, é favorável, porque o homem quer estar num patamar mais elevado. O que é interessante é que quando eu sou profeta, apóstolo, mestre, pastor ou discípulo, eu preciso descer, renunciar ao que o homem diz que eu sou e ver o que Deus diz que eu sou. Então eu desço para que Ele, que é soberano sobre céus e terra, prevaleça e cresça e eu diminua. Então, qualquer um de nós que manifeste esta glória de Deus, ou qualquer um de nós que renunciamos ao cargo que nós temos, à função denominada que nós temos, e entendemos que maior no reino dos céus, ou maior no reino de Deus, é o Senhor. Ele é que estabelece, Ele é que faz, Ele é que cura, que sara, que transforma. Nós só somos vasos usados por Ele, para a glória dEle. Então nós precisamos entender isso, amados. Não estabeleça critérios de sabedoria, de poder, por causa da função ou da hierarquia ministerial. Não tem nada a ver. Eu preciso respeitar, sim, eu preciso honrar os pastores, aquele líder que está à tua frente, eu honro, você precisa honrar, isso não é errado. Você precisa amá-lo, mas eu estou dizendo que você não pode interpretar que ele tem poder para curar e que se você orar, não vai acontecer as coisas. Não, Deus estabelece, é pela fé. Você exerce a fé, você ora e as coisas acontecerão porque você exerceu a fé, você tem fé no Deus vivo, no Deus poderoso e sabe que Ele vai fazer. Portanto, a palavra de Deus eu quero compartilhar em 2 Coríntios capítulo 2, o versículo 17. Olha o que diz. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fizeram novas. E no versículo 11, eu vou ler também só o versículo 11, diz assim: E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Olha o que ele está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo aos coríntios, e assim, conhecendo o temor do Senhor, a honra, o privilégio de honrar o Senhor, o privilégio de fazer as coisas conforme o Senhor estabeleceu, honrar, integridade diante de Deus, honra ao nosso Deus vivo, ele está falando, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Ou seja, ele está declarando que ele é conhecido por Deus, por exercer
por temor ao Senhor, honrar o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor. Ele honra ao Senhor. É conhecido por Deus por este temor, por honrar ao Senhor, por dar o crédito, a honra toda ao Senhor da glória. Então ele fala, e é necessário que vocês também. Por isso a palavra vem para que vocês reconheçam que esta palavra que veio até vocês, esta palavra poderosa, é suficiente e capaz de mudar a tua trajetória de vida. Tanto é que no versículo 17 ele fala, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, agora nos tornamos nova criatura, aqueles que estão em Cristo, inseridos na videira, aqueles que reconheceram que outrora eram pecadores, agora renunciam ao pecado, se prostram diante do Senhor, se arrependem dos seus maus caminhos. Deus elimina os seus pecados, abençoa a vida deles e agora nos tornamos nova criatura. E essa nova criatura nos faz entender que nós não somos mais como éramos antes. Não nos permite ser como éramos. Ou seja, se estamos em Cristo, se nos tornamos novas criaturas, não podemos mais viver o que vivíamos do passado. As palavras torpes, palavras de maldição que saíram da nossa boca, agora não podem sair mais. Nós temos que falar palavras de bênção e não de maldição. Nós temos que abençoar pessoas e não amaldiçoar. Nós temos que falar palavras que elevem essas pessoas, que engrandeçam essas pessoas e declarem que elas podem ser novas criaturas, que elas em Cristo se tornam nova criatura para a glória dele. Agora, o que eu fazia, o que eu vivia, não pertence mais. Não faz parte mais da minha trajetória. E alguns pensam, mas como não? Você não pode continuar com algumas coisinhas, algumas coisas são favoráveis, Paulo, você não precisa largar tudo. Não, amados, eu preciso entender que eu vou largar tudo aquilo que não presta para mim, que não agrega valor nenhum. Então, o que é bom, o que é agradável aos olhos de Deus, certamente isso prestará para mim. Certamente isso tem consequências favoráveis, positivas e não negativas. Ou seja, quando eu vivo na transgressão, uma pessoa que burla todos os processos, vai lá e trabalha e ele faz tudo errado, descumpre procedimento, não cumpre horário, chega atrasado, ou sai antes do tempo, ou vai para um canto para dormir quando deveria estar trabalhando, isso é uma trajetória. Quando eu me torno nova criatura, eu deixo de ser essa pessoa enganadora e passo a ser uma pessoa que trabalha em excelência, que trabalha gerando frutos para que as pessoas vejam, não, esse rapaz é um servo de Deus, essa moça é uma serva do Senhor, este homem, esse ancião é um servo do Senhor, ele não enrola, ele não faz coisas que tentam nos enganar, ele é servo, ele serve mesmo, ele faz as coisas retas diante dos olhos do homem e dos olhos de Deus. Por isso Paulo menciona no versículo 11 que eu sou conhecido de Deus e convém que vocês também conheçam como Deus me conhece, que vocês acreditem no que eu estou vivendo, no que está acontecendo. A palavra de Deus nos impulsiona a entender. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram e eis que todas se fizeram novas, ou todas são novas. Amados, que eu e você possamos entender que as coisas que não agregam para mim e para você, sabe? Talvez nós façamos coisas em casa, no trabalho, na sociedade em que estamos inseridos que não agrega nada. Talvez eu e você falamos que eu de vez em quando eu vou na igreja evangélica, eu vou na católica, eu vou num centro espírita, às vezes eu vou num centro de mesa branca, num centro de umbanda, tudo é de Deus, tudo fala de Deus, então não vem com esse negócio que só uma igreja fala de Deus ou só uma igreja está certa. Eu vou nesses lugares porque a cada lugar que eu vou, Deus está ali, Deus se manifesta. Amados, eu não gostaria de frustrá-lo, eu não gostaria de dizer que você está errado, mas eu preciso dizer, porque se a palavra de Deus me ensina isso, a palavra de Deus diz, o meu povo padece ou morre pela falta de conhecimento da palavra dele. Porque às vezes a pessoa acha que Deus está em todo lugar, está num centro de macumbaria, está numa mesa branca, está num centro espírita que recebe entidades, que recebe espíritos mortos falando conosco. A palavra de Deus diz que isso não acontece. A palavra de Deus nos revela que deixemos os mortos descansar, estão dormindo, descansando, e não vão falar conosco, e não vão aparecer para nós. Pode até
a nossa mente que é fértil, produzir um efeito de um sonho, quando nós dormimos, sonhamos com entes queridos do passado que já se foram, já dormiram, já morreram, nós sonhamos com essas pessoas, mas eles não vão aparecer para nós, eles não vão falar conosco mais, amados. Você pode ter isso em sonhos, em pensamentos, mas você não vai vê-los. E se ver, tem algo maligno ali, porque Deus não faz isso. Deus não quer que uma pessoa que está no seu descanso, ou morto, estabelecido como aqui na terra, nós declaramos, a pessoa morreu, está morta. Deus não quer trazer um morto à vida para te condenar, para te assustar, para fazer com que você pense, olha, você fez coisa errada, te acusando. Não, isso não acontecerá, porque a glória de Deus, a palavra de Deus não nos diz isso. Então nós somos nova criatura, entendemos que as coisas são discernentes espiritualmente. As coisas de Deus se discernem espiritualmente e não naturalmente. O natural, as coisas de Deus, quando um homem pede, deixa eu ler tua mão, deixa eu fazer o jogo de cartas aqui, isso aqui te dá um casamento precioso, eu estou vendo aqui que tem um homem na tua vida, que este homem aqui vai te trazer um futuro, ou pegou uma outra carta que fala, olha, tem alguém na tua vida que não vai ser bom para você, eu estou vendo aqui muito dinheiro na tua vida, muitas coisas. Isso é agradável aos ouvidos humanos, amados, e às vezes tem pessoas que pagam por isso. Infelizmente você está errado, porque nenhuma pessoa tem poder de visão ou discernir aquilo que vai acontecer no futuro, só cabe a Deus, só a Ele. E Deus não revela a esses homens que cobram para que te fale, Ele revela aos profetas. E profeta de Deus é diferente, ele vai falar o que Deus manda falar, não o que ele quer falar ou o que agrada o seu ego. Profeta de Deus vai estabelecer o que é do reino de Deus e o que é necessário ouvir através da voz de Deus. É isso que um profeta de Deus fala. Então, amados, que possamos nessa noite viver em Cristo, estando em Cristo e sendo nova criatura. E também as coisas antigas que já passaram, que não fazem mais parte da nossa vida. Eu não preciso um pedacinho, um trevo de 4 folhas ou um galho de arruda na minha orelha, ou então uma espada de São Jorge lá na porta da minha casa para fazer algo. Aquilo ali não vai fazer, é mera ilustração. Aquilo ali só vai enfeitar a tua casa. Se você tem como um enfeite, amém. Se você gosta, amém. Ela não pode fazer nada. Se um galho de arruda, se você gosta do cheiro, do odor, amém, amados. Use o galho de arruda, se é pelo cheiro, se quer guardar no bolso. Mas não pense que galho de arruda é uma simpatia que pode te tirar do problema. Não, não vai fazer nada. Isso é simplesmente uma ilusão perdida. Não pense que um trevo de 4 folhas vai te dar dinheiro, ou é fortuna. Às vezes até colocam na loteria, lá nos papéis, nos outdoors, nos slogans, colocam um trevo de 4 folhas. Aquilo é ilusão, amado. É uma ilusão perdida que não vai te dar nada. O que dá para você é o teu trabalho. Esse sim. E o Deus te fortalecendo para que você continue fazendo. Então, amados, entenda que você não é mais velha criatura. Essas coisas fazem parte do passado, de quem você era. Eu também acreditava em algumas coisas dessa. Hoje não, porque a luz de Deus, a palavra de Deus, estabeleceu que tudo isso não tem valor algum. Mas a palavra de Deus, que é poderosa, quando eu exerço a fé, pode mudar a tua história de vida e a minha história de vida. Portanto, amados, reconheça a soberania de Deus. Reconheça que agora você é nova criatura em Cristo. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo para a glória dele. Que a glória de Deus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que a manifestação do Espírito Santo de Deus esteja na minha e na tua vida, para que você reconheça que só há nele esperança, que só há nele a cura, que só há nele a esperança de viver eternamente com Ele, para a glória do nosso Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.